Santo Antônio do Salto da Onça está localizada na região agreste e fica a 70 quilômetros de Natal. O município possui aproximadamente 20 mil habitantes e grande parte de sua população sobrevive da agricultura e da pecuária, apesar de ser significativa a atividade do comércio. Aos sábados, os moradores da zona rural deslocam-se para a cidade, pois é dia de feira. Localizada ao redor da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, a Feira Livre movimenta um grande número de pessoas. Em suas barracas, encontra-se de tudo: roupas, frutas, verduras, artesanato, CDs, brinquedos e comidas típicas. O município conta com diversas manifestações populares, quadrilhas juninas, festas religiosas, cantadores e poetas. Porém, João Gomes Sobrinho, o Chechel, é o poeta de maior expressão da cidade. Chechel é um grande poeta dessa nossa região, conhecido no agreste de litoral a sertão, poeta de nascimento e sofredor da profissão. Eu nasci no dia 13 de maio de 1938. Meu pai chamava-se Eliseu Gomes de Carvalho, minha mãe chamava-se Genuína Gomes de Carvalho, era um primo, casado eclesiasticamente e civil. Tiveram 17 filhos, morreram 15. Ficou minha irmã mais velha e eu, o caçula, me criei. É essa a minha história da minha biografia. Filho de agricultor, Chechel ajudava o seu pai na roça e nunca frequentou uma escola. Mas a sua curiosidade e interesse fez com que ele superasse todas as dificuldades relacionadas à leitura e à escrita. Eu tinha muita inveja de quem lia e escrevia, mas morava no interior, longe da cidade. Meus pais pobres. Eu, quando vi uma pessoa que sabia ler, antes eu comprei uma carta de ABC e colocava debaixo do chapéu com medo de chuva. E quando eu via falar que uma pessoa sabia ler, eu ia lá. Rapaz, me ensina aqui o que significa isso aqui. Ele me ensinava A, B, C, D, E. Pronto, isso aqui é as letras vogais. Depois me ensinava as outras consoantes. E dessa maneira eu fui aprendendo, até que cheguei ao beabá, um B com a beabá, um B com a beabá, um B com o baby, e assim continuei. Mas eu quero que você me ensine a escrever também. Eu ia para casa de uma vizinha que sabia ler, ela passava um negócio chamado traslado. Eu por aquela escrita dela fazia, e de maneira que aprendi assim, ler e escrever. Depois já comprava romance na feira, lia. Depois tive que ler livros de Cassimiro de Abreu, o poeta da saudade, de Castro Alves, poeta dos escravos, de Gonçalves Dias, lá de São Luís do Maranhão. E aí eu já sabia ler e conseguia aprender assim. Me casei no dia 5 de fevereiro de 1960 com Margarida Vicente da Silva, eu com 22 anos de idade e ela com 18. Casamos e viemos morar aqui. Convivemos 26 anos. Nasceram 16 filhos e no dia 3 de julho de 1986, ela morreu num acidente, vindo de Santo Antônio aqui para o Arisco. Uma carroça de boi, um carro Fusca bateu e causou a morte da minha esposa. E dizem que o amor só se acaba com morte, nem a morte, só se for dos dois. Porque o amor que eu tinha a ela era o mesmo, caso ela aparecesse agora, para me sentir uma imensa alegria. Tudo que tem
em poesia o Chechel sempre descreve. Escreve as coisas do mundo, daquilo que se atreve. Quem tiver drama na vida, fale que Chechel escreve. O meu primeiro filho, Nilton da Silva Gomes, vindo de Nova Cruz para Santo Antônio, sofreu um acidente e desse acidente morreu. Meu primeiro filho, bom de verso, muito obediente. Então, eu escrevi a morte da minha esposa, a morte do meu filho, mas minha filha primogênita, para eu não relembrar e não magoar mais e não sofrer mais, carregou esses borrão, os originais, e está em São Paulo com ela e eu não tenho. Então minha vida é um martírio desde meu... A maior dor foi a morte da minha esposa. E a outra semelhante foi a morte do meu filho. Aos 63 anos, o poeta sempre viveu da agricultura e dela tirou o sustento de sua família. Hoje, ele vive de uma aposentadoria e da luta diária contra o clima hostil de sua região. O contato permanente com a natureza influenciou profundamente o pensamento e a obra do artista. Em tempos de tecnologias digitais e diversificação dos veículos de comunicação, o poeta, privado destes recursos, se mantém informado pelo rádio. Eu não tenho televisão, tenho um radinho de pilha, agora passou a ser de energia. Eu assisto a Hora do Brasil e sei o que se passa lá por fora, e daí eu fico informado através do rádio. O rádio, para mim, é meu único comunicador, que eu fico sabendo do que está se passando. Sua temática é variada, porém, os temas mais frequentes são o amor, os problemas sociais e principalmente a natureza. Afinal, é sobre ela que Chechel gosta de escrever e dedicar a sua produção, deixando claro sua preocupação em preservá-la. Nasceu para ser poeta, poeta de natureza. Não canta com uma viola, mas é poeta de mesa. No campo da poesia sabe fazer a defesa. Gosto muito da natureza. Olha, esses dois pés de joá, eram dois. Um virou pela própria natureza. Não me dão nada, mas eu não corto. De lá os passarinhos cantam para eu ouvir. Eu aprendo muitas coisas. Eles dizem de lá e eu aprendo de cá. Até fiz um poema. Para onde a gente se inspira é um poema que vê, desde o mel da jandaíra até a flor do ipê. Juazeiro no Nordeste de folha verde se veste. Quando está próximo o Natal, em plena seca não murcha. Ninguém vê no show da Xuxa, beleza assim tão real. Surgiu um pessoal tirando a topografia de Santo Antônio a Goianinha para fazer a pista. Foi uma alegria, mas a casa que nós morávamos, para Santo Antônio, era uns 3 quilômetros. Pois não é que a faixa da estrada pegava a Mangueira Rosa, que eu nasci e me criei na sombra dela. Não, tem que o trator arrancar, tem que o trator arrancar. Não. Olha, doutor, pega bem na faixa da estrada. Não, fica um pouco na margem da estrada. Eu digo, olha, se o senhor arrancar essa mangueira, é mesmo de me matar. Essa mangueira que o senhor está vendo é minha segunda mãe. O doutor, atendendo minhas lágrimas, não arrancou a mangueira. Ainda hoje está lá. Eu me desculpa, que eu me emociono demais ao ver. Vi ela no gume da guilhotina, mas felizmente o doutor muito educado, não cortou a mangueira.
Foi dela que eu fiz esse poema, e nela fiz vários poemas, na sombra dela, sem ser dela, mas na sombra dela. Ainda hoje ela para mim me serve muito para me inspirar. Eu devo tudo que sou à natureza, porque eu pego a meditar o seguinte: ninguém consegue explicar como é que um pinto novo se gera dentro de um ovo sem ter entrada de ar, sem poder se alimentar, nem tampouco se mover. Chega a hora de nascer, quebra a casca e sai piando, e a natureza mostrando como é grande o seu poder. Eu admiro a semente na superfície do chão, fazer a germinação no leito da cova quente. Na hora conveniente, morre para depois nascer. Quando nasce, vai crescer com a chuva lhe regrando e a natureza mostrando quanto é grande o seu poder. Chechel não segue rotinas para escrever. A poesia flui naturalmente. Em qualquer lugar que chega, em qualquer roda de conversa que participa, a poesia está sempre presente, muitas vezes de improviso. Chechel é um poeta que escreve livro, ele é um bom escritor, né? E conhece bem o que é a poesia, o Chechel. Uma pessoa que não é rico de dinheiro, mas é rico de cultura, ele tem muita cultura e eu acho ele uma pessoa excelente que Santo Antônio precisa dele. Porque o poeta é um homem muito inspirado por Deus, e o poeta, ele tem aquilo, quando ele nasce, já nasce com o dom, que às vezes de um doutor tem muita cultura sobre leitura, mas não tem aquela capacidade que um poeta repentista igual Chechel e outros têm. Quando ele chega, a primeira coisa que Chechel faz é a sua poesia na entrada. Se chega uma pessoa para comprar um remédio, daquela compra daquele remédio, e ele faz uma poesia. Vai passando a pessoa, ele faz uma poesia. É o dia, meio-dia, a hora que ele passar. E quando ele sai, a mesma coisa. Há 7 anos, participando do projeto Chico Traíra, da Fundação José Augusto, Chechel publicou vários títulos, porém, grande parte da sua produção continua inédita. A produção literária de Chechel é, sem dúvida, uma das grandes riquezas da cultura popular. Conhecer e valorizar a sua poesia é um desafio que está posto para todos nós. Eu admiro demais o Chechel no seu caminho. Ele é um